Fala jovem, seja bem-vindo ao canal, sou o professor Marquinho de Biologia e hoje nós vamos ver uma questão de citologia que fala sobre micronúcleos em células tumorais. Bora pro enunciado? Antes de mais nada, eu gostaria de te convidar a conferir se é inscrito no canal. Se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho de notificação para receber as aulas toda semana. E como vocês viram na última questão, eu coloquei aqui os números e as cores dos cadernos respectivos, tá bem? Então, questão 96 da prova rosa falava da avaliação de substâncias genotóxicas. O ensaio de micronúcleos é um teste de avaliação de genotoxicidade que associa a presença de micronúcleos, pequenos núcleos que aparecem próximo aos núcleos das células, com lesões genéticas. Os micronúcleos são fragmentos de DNA encapsulados, provenientes do fuso mitótico durante a divisão celular. Aqui nós já temos uma deixa importante. Olha o Enem dando a resposta para a gente. Os micronúcleos são fragmentos de DNA. Fragmentos de DNA, pedacinhos de DNA, que aconteceram lá durante a divisão mitótica. Como vocês estão vendo aqui, nós temos dois tipos de células no nosso corpo. As células somáticas, que vão sofrer uma divisão celular chamada mitose para o crescimento celular, para o crescimento do tecido, e as células gaméticas, que vão sofrer uma divisão celular chamada meiótica ou meiose, que serve para a redução da quantidade de material genético. A mitose é chamada de divisão equacional. A gente simboliza ela com um E e uma interrogação. Porque uma célula forma duas células idênticas com o mesmo número de material genético. Então imagina uma célula com 46 cromossomos formando duas células filhas com 46 cromossomos. Já a meiose, que é chamada de divisão reducional, por isso a gente simboliza com um R, nada mais é do que a divisão de uma célula 2N formando 4 células com metade do material genético da célula inicial. Pode ser óvulos aqui, ó. Então, complementando, na meiose nós temos uma célula 2N com 46 cromossomos, formando 4 células N com 23 cromossomos cada. Na mitose, nós temos uma célula 2N com 46 cromossomos, formando duas células 2N com 46 cromossomos. Esse tipo de divisão celular aqui é importante para o crescimento. Crescimento do tecido, crescimento de uma população de organismos unicelulares. Já esse tipo de divisão celular é importante para a formação de gametas, importante para a reprodução. Percebe a diferença? Que bacana! Recordamos aí quais são as divisões celulares, mitose e meiose? Voltando agora para o comando da questão, os micronúcleos se originam dos ou das, vamos lá, nucléolos. Nucléolos são organelas nucleares que são formadas por RNA ribossômico mais algumas proteínas. Os nucléolos servem para a produção de ribossomos. Então, não tem DNA ali, tem RNA. Lembra que nós estamos falando de fragmentos de DNA? Lisossomos. Os lisossomos são organelas que fazem a digestão. E tem no seu interior enzimas, proteínas, no máximo fragmento de aminoácidos, tá? Não fragmentos de DNA, então não dá para ser. Ribossomos, tá ali, ó. Os ribossomos são os produtos dos nucléolos. São organelas que vão pegar os aminoácidos e formar as tirinhas de proteína. Ribossomos não têm um DNA. Mitocôndrias. Mitocôndrias têm DNA, são organelas com DNA. Porém, esse DNA mitocondrial não é um DNA nuclear.
um DNA específico da mitocôndria, toda aquela história de endossimbiose que nós conhecemos. Cancelamos mitocôndria também. Ficamos então com os cromossomos da letra E, que nos mostra apenas uma das fases do DNA. Lembra quando nós estudamos material genético? Nós usamos 3 nomes para falar do material genético principal da célula. Um deles é ácido desoxirribonucleico, que é o DNA. O outro termo que a gente usa é a cromatina. E o terceiro termo relacionado ao material genético é o cromossomo. E veja bem, meu jovem, o DNA é igual à cromatina, que é igual ao cromossomo. A diferença é que o DNA é um material genético mais livre, mais solto, uma tirinha bem fininha. O cromossomo já é um material genético bem condensado. Então, trocando em miúdos, o DNA está lá naquele desenho que nós conhecemos, das 2 fitas, e o cromossomo está lá naquele desenho que nós conhecemos, todo o material genético espiralado, né? Com o centrômero aqui no meio, ó. Tá bem? A cromatina seria um estágio intermediário, onde nós temos eucromatina e heterocromatina, eucromatina e heterocromatina, eucromatina e heterocromatina. Imagina, para o DNA virar um cromossomo, ele tem que passar pela fase de cromatina. Tá bem? O cromossomo é o máximo da espiralização do DNA, o máximo. No momento da divisão celular, aqui ó, que nós falamos, ó, momento da divisão celular, o material genético precisa estar na forma de cromossomo. Então ele precisa se espiralar, ele precisa se condensar para não acontecer quebras em lugares errados. Tá bem? Então o que aconteceu aqui, como nós vimos no enunciado, é que esses micronúcleos, esses fragmentos de DNA, só podem ter vindo dos cromossomos no momento da divisão celular. Beleza? Então, lê o fragmento de DNA, pronto, de cara, cromossomos. Ok? Esse conceito de micronúcleos a gente não estuda no ensino médio. Porém, dava para você interpretar focando essa parte destacada aí no enunciado. Ó. Micronúcleos são fragmentos de DNA. Lembra, o Enem já deu a resposta aqui pra gente. Gostou? Se gostou, deixa um joinha, compartilha a aula com um amigo e, mais uma vez, confere se é inscrito no canal. Se não for inscrito, se inscreva e ajude o professor aí nesse projeto de levar a biologia para mais pessoas. Vou ficando por aqui. Beijos e abraços. Fui!